bem-vindos a mais uma entrevista.sj, desta vez aqui numa parceria com os Leigos para o Desenvolvimento, uma organização não governamental para o desenvolvimento ligada à Companhia de Jesus, neste mês que é o mês das missões, e vamos celebrar no domingo, dia 23, o Dia Mundial das Missões. Portanto, estaremos à conversa com 3 missionários de 2 gerações diferentes. Temos connosco a Francisca, a Carla e o Nuno Aguiar, a quem agradeço desde já a presença, com experiências missionárias diferentes, não é? A Francisca fresquinha acabou de chegar e no fundo era perceber um bocadinho aqui como é que foi o vosso percurso, a vossa experiência e também depois no final apresentar aqui um novo ciclo de formação que os Leigos para o Desenvolvimento vão lançar agora no final deste mês. Francisca, começo por si. A Francisca, explique-nos lá como é que decidiu ser missionária. Antes de falarmos da experiência, explique-nos lá como é que surgiu este desejo de fazer missão e lá fora. Acho que a minha vida inteira foi receber coisas. Acho que tudo me foi dado, desde a família, à educação. Também fui formada num colégio da Companhia de Jesus, os amigos, e por isso sentia que tinha que, de alguma forma, dar aquilo que eu tinha recebido. E ouvi falar dos Leigos para o Desenvolvimento. Já desde pequenina ouço em casa falar e contar histórias dos meus pais do tempo de missão, e por isso esse bichinho foi crescendo em mim, e no fundo foi um conjugar destas duas coisas, um desejo de dar de graça aquilo que recebi de graça, e também agora já mais crescida, voltando a olhar para esta organização, identifiquei-me também com a forma de trabalhar e com o estilo de vida que era proposto, e acho que foi isso que me fez fazer as malas. Antes de fazer as malas, de fazer algumas coisas, não é? Já lá vamos. A Francisca já falou então dos pais, dessa experiência que foi bebendo em casa dos pais. 28 anos antes desta experiência da Francisca, a Carla e o Nuno também foram missionários nos Leigos para o Desenvolvimento. Conta-nos lá como é que decidiram fazer essa experiência e em que fase da vida é que ela aconteceu. Desde já, muito obrigada também aqui por este convite e muito boa tarde a todos. Eu acho que nós, na altura, hoje em dia, ouve-se falar mais de experiências de Leigos missionários. Na altura, isto foi uma decisão muito pensada, muito rezada, muito acompanhada, e portanto eu acho que, antes de mais, foi o Senhor que, na sua liberdade, nos chamou a partir em missão, e a partir em missão para São Tomé e Príncipe, e a partir em missão pelos Leigos para o Desenvolvimento. E fizeram-no já enquanto casal? E fizemos, sim, enquanto casal. Nós fizemos a formação, tínhamos namoros, estávamos solteiros, e decidimos casar, e casámos 3 semanas antes de partir para São Tomé e Príncipe. Então foi uma lua de mel. Foi uma lua de mel, como o padre António Vaz Pinto, que na altura nos acompanhava, sempre nos dizia que nós devíamos isso, uma lua de mel num sítio paradisíaco. Porquê é que decidimos ir em casal, é a pergunta. Eu acho que porque ninguém se salva sozinho. Porque eu acho que quem se salva-se em igreja, salva-se em comunhão, e a vocação primeira de um matrimónio cristão é o cuidado que temos com a vida de graça do outro, com a salvação do outro em primeiro lugar e dos outros, e por isso acho que fazia todo o sentido ir nesta comunhão, e foi por isso que fomos, e graças a Deus, bendito seja Deus por isso, porque foi uma experiência muito rica e muito transformadora para a vida, para a família e para hoje ainda. Mas é interessante fazer logo isso no princípio do casamento, não é? Se calhar as pessoas, quando casam, pensam em fazer festa, aproveitar, e vocês dedicaram logo esse primeiro tempo de vida em conjunto. Sim, é verdade, mas como a Francisca dizia, eu acho que recebemos sempre muito mais do que aquilo que vamos dar, e por isso foi muito bom. Valeu a pena. Muito bem. Voltamos aqui à Francisca. A missão da Francisca é mais recente. Regressou há 2 semanas e pouco de São Tomé e Príncipe também. Conte-nos lá como é que foi a sua missão, onde é que esteve, o que é que foi concretamente o seu trabalho no terreno, e também de que forma é que isso mudou a sua vida e há de mudar ainda mais. Então, eu estive em São Tomé, na cidade de São Tomé, a trabalhar no bairro da Boa Morte, e acompanhei um projeto chamado Bairro Limpo,
trabalhei com uma equipa que tinha 5 elementos e era, no fundo, dinamizadora e gestora de um modelo de recolha de resíduos sólidos e urbanos, que é um problema muito visível e grave em São Tomé. E, no fundo, trabalhei para a promoção do desenvolvimento, da capacitação e da autonomização desta equipa. Mas é uma equipa local já? Sim, todos são tomenses. Pronto, como voluntários missionários também fazemos algum trabalho pastoral e ajudamos na paróquia da zona onde vivemos e do bairro onde trabalhamos. A Francisca foi com quantos leigos? Nós éramos 6 voluntárias. Ok. E como é que foi esse trabalho mais com as pessoas? O que é que trouxe mais dessa experiência, daquilo que foi vivendo com as pessoas? De como é que isso também está a transformar a sua vida? Acho que é difícil porque realmente cheguei há pouco tempo e por isso acho que os frutos vou colhê-los pela vida toda. Mas eu sou muito nova e era a voluntária mais nova e trabalhei com a equipa de pessoas mais velhas santomenses e acho que ali a troca de ideias e eu própria também ajudar a que outras pessoas mais velhas do que eu se desenvolvessem, acho que também foi uma grande aprendizagem de humildade, de saber qual é que é o meu lugar, também de experienciar isso da vida de outras pessoas mais velhas, deixarem-se ajudar e capacitar por outros. Acho que foi assim uma coisa que acho que vou trazer e depois a alegria e a simplicidade das pessoas, uma coisa que me marcou. E esse projeto concreto, consegue-nos explicar mais ou menos o que é que fazem? No fundo, como é que potenciam essa recolha de lixo? Como é que dão algum fruto, tirar algum fruto daí? Sim, então o projeto tem assim 3 grandes dimensões. A primeira são caixotes, já temos 13 caixotes espalhados pela estrada do bairro da Boa Morte e são caixotes feitos de pneus, feitos por um artista são tomense, para não ser assim uma coisa também trazida de fora e ser uma coisa que eles próprios construíram. Depois temos também um serviço de recolha de lixo porta a porta, com uma motocarrinha, um motoqueiro que trabalha segunda, quarta e sexta, recolhe o lixo destes caixotes e depois faz um serviço de recolha de lixo porta a porta já a várias famílias. E pronto, e depois assim a terceira dimensão é a compostagem. Um dos membros da equipa é especialista em compostagem e fazia algumas formações de compostagem e temos também uma zona no bairro que era um compostor comunitário onde as famílias colocavam lá o lixo orgânico e depois este senhor, que é o Nelito, transformava em composto. Por isso são assim estas 3 grandes áreas de atuação. E já tem alguns anos esse projeto? Já tem alguns anos, sim. Muito bem. E os pais, quando estiveram em São Tomé, qual foi a missão assim mais específica? Eu dividiria, se me permite, em 2 grandes vertentes. Por um lado, a parte pastoral. Portanto, eu e a Carla demos catequese, quer em Aguizé, nós vivíamos em Aguizé, na roça de Aguizé, e dávamos catequese lá em Aguizé e dávamos também em Água Porca, que era na cidade. E, portanto, essa vertente foi para nós também muito importante e também fizemos muitos serviços às várias comunidades religiosas que lá estavam, em particular algumas irmãs e também aos padres que lá estavam. E por outro lado, em termos de trabalho, assim, os projetos fundamentais do trabalho do dia a dia, eu estava ligado ao associativismo, ao desenvolvimento associativismo, portanto trabalhava com várias roças da Aguizé, só para relembrar, São Tomé e Príncipe é um país que está organizado no sentido de roças são como quintas, estas quintas pela sua dimensão tinham como pequenas chamadas dependências, que são como pequenas aldeias, para evitar deslocações dos empregados e, portanto, trabalhavam sempre ali na proximidade, até porque os meios de locomoção eram sempre a pé e era uma forma de se poder explorar melhor a agricultura. E eu trabalhei com 7 dessas dependências e desenvolvíamos trabalhos com a comunidade e para a comunidade. Eu, no fundo, fazia um motor de desenvolvimento desses projetos, que seriam fundamentais para o desenvolvimento e um viver melhor das pessoas que viviam nas diversas dependências, e fazia igualmente um papel de contacto e desenvolvimento de financiamento de instituições internacionais. Portanto, era a forma mais fácil que os locais tinham também de ter um financiamento estruturado para o desenvolvimento de projetos. E falo de projetos interessantíssimos como
postos de saúde, instalação de água, portanto, saneamento de água em 2 das dependências, falo em bibliotecas, falo em lojas comunitárias, em que fazíamos um princípio básico de contabilidade e princípios no sentido de aceder, que houvesse nessa determinada dependência, o acesso a bens de primeira necessidade e que se fosse autossustentável. Portanto, foram vários projetos muito interessantes. A ideia é sempre criar projetos que possam continuar quando vocês não estiverem lá, não é? Fazer sempre com o desenvolvimento deles próprios, ajudarmos a identificar líderes em cada uma das dependências, para que depois haja ali um grupo de pessoas que permita dar continuidade a projetos que são criadores de bem-estar da comunidade onde estamos inseridos. Muito bem, obrigada. Sei que a experiência missionária dos leigos tem algumas características próprias na forma como vocês vivem em comunidade, como organizam o vosso dia. Quer contar a Francisca também um bocadinho como é que é essa experiência entre vocês também, entre este pequeno grupo que vai em missão para um determinado país? Posso falar, sim? Você tem uma experiência também de oração e de vida Sim, comunitária sim. que também penso que seja um pilar importante. Sim, acho que é um pilar muito importante e acho que é, se calhar, dos maiores desafios. Era já perguntar a seguir. Pronto, concretamente no meu caso, fui enviada com mais 5 voluntárias. Em São Tomé, neste último ano, havia 2 casas de missão, uma na cidade e outra no sul da ilha, e éramos 3 voluntárias em cada casa, sendo que a meio do ano ficámos 2 em cada, pronto, por circunstâncias mais particulares. Pronto, e por isso somos enviados em comunidade, muito para cuidarmos umas das outras, éramos só raparigas, pronto, e também com a proposta de partilharmos a vida e a missão pronto, concreta que nos foi proposta. Assim, durante o dia fazíamos todas as refeições juntas, pequeno almoço, jantar, e todos os dias também tínhamos uma oração comunitária. E depois, à segunda-feira, é o nosso dia de descanso e nós gostávamos muito de passear, então aproveitávamos a segunda-feira para estarmos juntas, mas íamos também conhecendo a ilha de São Tomé. E é engraçado porque fomos enviadas 6 raparigas, cada uma de sua terra, muito diferentes de idades, de educação, de formação, e por isso é que eu dizia que era desafiante, porque realmente também é exigente. E acho que o maior desafio é olharmos para a comunidade como riqueza e para a diversidade na comunidade como riqueza. E outros desafios mais do trabalho pastoral, mais local, o que é que sentiu assim, mais difícil e exigente? Eu acho que, pronto, em África os imprevistos são muitos e por isso muito daquilo que está planeado não acontece. E chegamos e ao nós não fim estamos do dia. habituados a isso, não é? Nada. E eu sou muito organizada e por isso para mim isso foi um desafio grande, que era chegar ao fim do dia e olhar para a minha agenda e perceber que nada do que estava lá escrito aconteceram outras coisas. E acho que é desafiante perceber que não controlamos nada e perceber que também estamos ali para acompanhar a comunidade local, que não somos nós a impor, que estamos ali para fazer com eles. E pronto, acho que isso foi um grande desafio também. E é uma aprendizagem que fica para a vida. Sim, sem dúvida. E os pais, quais foram os desafios assim mais exigentes da altura? A Francisca referia aqui, de facto, a diversidade na vida comunitária. Isso eu não senti tanto, eu não senti tanto porque tínhamos acabado de casar, por isso tínhamos a companhia um do outro, tudo mais que pudesse acontecer de mais difícil na comunidade. Se quer que diga, nem me lembro. Estava em lua de mel, mas estava a viver. E por isso, eu acho que o desafio maior que eu senti, sobretudo ao início e quase durante todo o tempo de missão, foi conhecer profundamente o povo de São Tomé para poder respeitar os seus ritmos e as suas necessidades. Porque para mim, também sou assim mais organizada, é mãe de família, de muitos filhos, e portanto tudo, na altura não era, mas já era de perfeito e um bocadinho assim, e por isso, para mim, por exemplo, perceber que o ritmo deles não é o nosso, qualquer projeto que o Nuno estava a referir, para mim teria sido efetuado muito mais rapidamente, não é? Mas não teria sido ao ritmo deles. Mas não teria sido ao ritmo deles. O diagnóstico, de perceber o que é que eles... Isto é muito melhor para eles terem uma vida melhor, com mais bem-estar.
não é perceber que as necessidades deles não são as nossas, que o ritmo deles não é o nosso, e conseguirmos fazer com e por eles é um desafio grande, mas que eu acho que depois é ali um trabalho de enculturação muito bonito também, que é feito e que é muito bem feito pelos leigos e que fui aprendendo, e que acho que foi assim o desafio maior que tive em missão, acho que sim. Muito bem, isso leva-nos também um bocadinho aqui à formação, porque a formação dos leigos é intensa e um período alargado no tempo. Queria que falasse um bocadinho, a Francisca, de como é que foi essa preparação e de como é que isso também é aquilo que no fundo vão trabalhando ao longo do ano, também depois ajuda na missão concretamente. Então, antes de partirmos em missão, fazemos um ano de formação e eu acho que para mim este ano de formação foi quase como um processo de discernimento, no sentido em que, à medida que a formação vai avançando, nós vamos conhecendo melhor a organização, conhecendo melhor o modo de trabalhar, o estilo de vida que nos é proposto, os pilares da vida dos leigos, e ao mesmo tempo vamos nos conhecendo também a nós próprios, e por isso no fim chegamos ali a um ponto em que percebemos se nos identificamos com esta organização e se percebemos se é isto a que Deus nos chama, se é a partir em missão ou ficar em missão, porque ficar também é missão. Mas pronto, para mim acho que foi essencialmente um processo de discernimento e à medida que ia fazendo a formação, que são vários encontros, temos reuniões de 15 em 15 dias e depois alguns fins de semana, porque são vários núcleos de formação ao longo do país, o que eu sentia era que ia ficando, estava a gostar, ia ficando, ia me identificando. Confirmando. E às tantas, pronto, era por ali. Sim. E no tempo dos pais também já era assim, mais ou menos a formação também durante o ano? Sim, já era. Eu só tenho que, recordando esses anos atrás, dar graças também por esse ano de formação. Eu penso que os leigos, a direção dos leigos, e como hoje também o faz, fazia de uma forma muito correta. Tinha 3 grandes bases que eu penso que ainda se mantêm: quem somos, o que fazemos e como vivemos. E parece-me que o ano com orações, com formação, com a integração de ex-leigos, com uns que pretendem ser missionários leigos, acho que é muito bem conseguida e ajuda muito a chegar e saber ao que vamos. E é muito importante saber ao que vamos e como é que temos que estar e a quem representamos. Muito bem, é logo metade do sucesso da missão. Muito bem. Então, sabemos que os leigos vão agora abrir um novo processo, um ciclo formativo, agora já no final do mês. Se quisessem desafiar, ou seja, e esta é uma proposta que vai para pessoas desde os 21 até aos 45 anos, se for em Portugal, e aos 40 anos, se for para fazer missão em África, como é que a Francisca desafiaria alguém da sua idade a fazer uma missão destas e depois vou fazer a mesma pergunta aos pais? Eu acho que olho para este tempo de missão como um tempo de grande encontro. Acho que aprendi, acho que o meu olhar se afinou a encontrar a bondade no outro e acho que aprendi também a amar as minhas fragilidades e as fragilidades dos outros. Acho que é um tempo exigente, com dores, mas também com muitas alegrias, e isso faz com que haja conversão interior. E por isso, se houver um desejo de conversão, de crescimento, de encontro com o outro, então acho que se calhar é pela missão que passa. Muito bem, e os pais? Desafiar assim pessoas já não estão com 20 anos, mas um bocadinho mais crescidas. Exato. Lembro-me que quando regressámos, a primeira missão que nos foi dada cá foi de facto integrar a equipa de formação e ir pelo país fazer estes encontros de formação dos leigos que iam partir no ano seguinte. E eu acho que nessa altura vínhamos com o fogo, com a alegria toda da missão, e isso de facto é mais entusiasmante. Mas eu acho que procuramos procurámos na altura e procuramos hoje em dia dar testemunho de uma coisa extraordinária que nos aconteceu, de uma missão que nos foi dada, de uma obra que não é nossa, que foi recebida, e que por isso eu acho que o testemunho
é mais forte e chega aos outros, e acho que chegou, acho que foi chegando. Pelo menos lá em casa chegou. Acho que sim, e acho que é isso, é ir dando testemunho desta alegria. Há coisas que nunca mais me esqueço de São Tomé e Príncipe, a alegria de viver com o pouco, as prioridades na vida, o tempo que é dado às outras pessoas e que cá nós nunca temos, não é? Andamos sempre a correr. O perceber que não acontecia aquilo, mas acontecia outra que era mais importante, porque era importante estar naquele dia ou naquele momento com as pessoas. E por isso acho que vale muito a pena, é uma experiência muito transformadora para a vida toda e acho que recebemos muito mais do que aquilo que pensamos que vamos dar. E por isso vale a pena. Muito bem. Eu, se pudesse acrescentar, diria Força, só força. que deixar-nos desafiar a desinstalar-nos e a confiarmos. E há muito a receber, para muito que se quer dar. Muito bem, fica então um convite para este voluntariado missionário em África. Recordo que os leigos estão em São Tomé e Príncipe e Angola e também com uma missão em Portugal, ali no Pragal. Recordo então que vai haver estas sessões de formação que começam já no dia 26 em Lisboa e no Porto, à noite, no COPAV, no Centro Universitário do Padre António Vieira em Lisboa e no CRIO no Porto. Depois em 27 vão estar em Coimbra, no Centro Universitário dos Jesuítas em Coimbra, e depois no dia 2 de novembro haverá uma formação online para quem não pode estar em nenhuma destas sessões presenciais. Agradeço à Francisca, à Carla e ao Nuno o seu testemunho e espero que possam contagiar muitos e que muitos possam também fazer parte deste grupo dos leigos pós-desenvolvimento.